Você acha que é possível existir amizade entre professor e aluno? Será que o professor consegue ser verdadeiramente amigo do seu aluno e vice-versa? O que você pensa sobre isso? Eu peço que você deixe aqui nos comentários depois de assistir esse vídeo. De maneira respeitosa, você pode discordar comigo, combinados? E aqui quem fala é a Ana Furquim do canal Entre Dores Giz, Fé, Ciência e Superação. Então vamos falar sobre a relação aluno-professor, professor-aluno. Bom, primeiro eu quero contar sobre o que eu pensava a respeito disso no início da carreira. Eu comecei a lecionar em 2012, tinha 18 aninhos e eu enxergava a sala de aula, a docência, de maneira romântica, até fantasiosa, né? Como esses filmes que a gente assiste, eu enxergava como o mundo da Disney. Então eu achava assim que o professor conseguiria tranquilamente ser amigo de aluno. Então eu me envolvia, né, com as conversas, com as fofocas dos alunos. Eu queria ser aquela professora legal, aquela professora autoastral, que todo mundo amasse, porque eu já dava aula da matéria mais difícil, que era matemática. Então eu buscava ser essa pessoa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o que eu percebia? Que sempre que eu precisava ser um pouco mais rigorosa ou chamar a atenção, muitas vezes alguns alunos, se não a turma inteira, fazia a minha caveira na coordenação. Distorciam tudo que eu falava na sala de aula só para me prejudicar. Então eu comecei a perceber essa certa maldade, até mesmo falsidade de muitos alunos. E com isso, eu comecei a ficar meio decepcionada, né? Porque a ilusão que eu criei na minha mente do relacionamento professor-aluno e como dar aula não era de fato o que eu via na realidade. Disso, eu fui para o outro extremo, da professora durona, da professora chata, do dane-se o que eles estão falando de mim. Então, eu fui de uma professora extremamente aberta, queria ser amiguinha de todo mundo, aceita para todo mundo, a uma professora extremamente fechada, chata, rígida, aquilo lá, sabe? Para ser bem sincera, quando eu era mais chata, mais rígida, apesar de eu não gostar, né, de que os alunos não fossem com a minha cara, né, deles fazerem aquelas mil e uma, né, caras, mil e um gestos para mim, eu me sentia melhor porque a aula fluía, o ambiente ficava quieto, em silêncio, eu conseguia dar a minha aula tranquilamente. Mas eu percebi que não é necessário ser nem 8 nem 80, existe um meio termo. Hoje eu acredito que sim, o professor ele tem que estar aberto a uma certa amizade, com muitas aspas, com o seu aluno, né? Mas mantendo claro essa hierarquia entre professor e aluno. Eu busco estar aberta para escutá-los, para orientar sempre que possível, mas quando algo foge, né, do que eu consigo, eu mando eles para orientação educacional, até mesmo para coordenação. Porém, o professor ele ainda precisa ser essa figura de autoridade, porque muitos alunos não têm o mínimo limite dentro de casa. Eles só vão encontrar o limite em você, professor, professora. Então, é necessário sim. E nisso nós não vamos conseguir agradar todo mundo. Quando você é um professor autêntico, quando você é um professor que quer ensinar de verdade, quando você é um professor que pega no pé pelo bem do aluno para que ele aprenda, vai por mim. Você vai ter muitos fãs, mas também muitos haters. Na verdade, mais haters do que fã. Vai por mim. Eu dou aula das matérias que os alunos mais amam, que é matemática e física. Estou sendo irônica se você não percebeu. Bom, eu escrevi algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar nesse vídeo. Vamos lá? O que eu penso hoje sobre esse assunto? Que tem muitos alunos falsos e muitos alunos que vão distorcer qualquer coisa que você fala em sala de aula. Então eu gosto de ser uma pessoa assim meio divertida, eu tenho um humor levemente ácido, lógico que sem piadas que vai ser racista ou homofóbica, nada disso, tá bom? Mas eu gosto de fazer umas piadas meio nerd, meio sem graça. Tem turma que não gosta, entendeu? Tem turma que é mais apática, e você vai ter que aceitar, né? Cada ser humano é de um jeito, cada turma é de um jeito. Então, tem turma
que não vai gostar de você, tem turma que vai querer fazer sua caveira para a direção sempre que possível. Então, com essas turmas especificamente, que você, professor, precisa tomar muito cuidado. Então, a sua aula vai sim ficar mais engessada, mais cinza, mais preto e branco, sem o colorido da sua personalidade. Mas fazer o quê? Nós temos que nos resguardar também contra qualquer processo administrativo, porque hoje em dia qualquer distorção que o aluno faça de qualquer fala sua já dá processo, vai por mim. Tá bem chato lidar, viu, com a realidade escolar. Eu tenho pena dos coordenadores, porque é uma coisa que eu não pretendo ser. Bom, o que eu penso hoje que é raro, mas pode existir, mas é um caso em 1000, um caso em 1 milhão da amizade entre aluno e professor, porém mantendo, claro, os limites bem delimitados. Mas, no fundo, o professor ele precisa ser um bom exemplo, ele precisa orientar o aluno sempre que possível, desenvolver uma relação de respeito mútuo e proporcionar a melhor aprendizagem possível para aquele aluno. É claro que, às vezes, não vai ser possível, você vai ter que fazer o uso da tua autoridade, né? Como eu já comentei anteriormente, aí a aula vai ficar um pouco mais engessada, mais presa, mas fazer o quê? O mínimo que nós precisamos ter é um ambiente de respeito, onde quem quer aprender tenha a oportunidade de aprender de fato. Porque hoje em dia eu tô cheia, né, daquele professor que finge que ensina e do aluno que finge que aprende. Eu não vou mentir para você. Tem sala que me tira tanto do sério que eu ligo o... Não vou falar, gente, eu tô evitando falar palavrão. Por favor, Senhor, me dá forças para conseguir eliminar esse hábito péssimo da minha vida. Então, tem sala que eu realmente finjo que ensino e eu sei que os alunos estão fingindo que aprendem. Eu faço isso para minha saúde mental, gente, porque tem sala que eles testam os limites ao máximo. E não é falta de você tentar levar metodologias diferenciadas, né? A culpa sempre vai cair no professor. Às vezes são os alunos mesmo o problema. Tem sala que a mistura de personalidades não dá certa. Gente, poucos professores falam isso abertamente. Eu busco sempre levar o meu melhor, mesmo com dor crônica, mesmo dando aula sentada, mesmo os alunos sabendo da minha condição. Tem alunos que não me respeitam, que zoam na minha cara, que testam os meus limites ao máximo. E é só Deus, Espírito Santo, para me dar força, gente. Porque tem hora que dá vontade de fazer o que o Homer faz com o Bart, né? Se você sabe, né, a abertura aí dos Simpsons, você entendeu o que eu disse. Mas nós temos que manter a paz, nós temos que manter a caridade, principalmente se você é cristão, e ver que talvez o que o aluno oferece para você é o que ele tem na realidade dele, ele não consegue ser mais do que aquilo. Então, vai de você, professor, também fazer esse trabalhinho de formiguinha, que pode mudar um ou outro aluno, mas não vai mudar todo mundo, tá? De forma nenhuma. Nem Jesus Cristo, nosso Salvador, conseguiu convencer as pessoas da sua época, quem dirá nós, réis mortais, professores, né? Mas eu acredito sim que o professor tem um papel muito importante na formação do ser humano, né? Muitos professores marcaram minha vida, do que eu quero fazer como pessoa e do que eu não quero também. Talvez eu não seja só exemplo do que o aluno quer, talvez eu seja exemplo do que ele não quer também. E tá tudo bem, desde que eu ajude no crescimento desses seres humanos, é o que mais importa. Enfim, a reflexão pode ter ficado um pouco confusa, né? Eu não fiz um roteiro tão bem elaborado, eu só escrevi algumas reflexões minhas que eu compartilhei aí com vocês. Mas me deixa nos comentários o que você pensa sobre os limites da relação entre professor e aluno. Você é professor ou professora? Como que é a sua relação com seus alunos? Você se sente a professora querida ou a professora bruxa, a professora malvada? A minha relação é 8 ou 80, depende da turma, depende da escola também, porque tem turmas que são mais exatas, tem turma que não é, e esse que é o legal da vida, né? É a gente viver a diversidade e cada dia ser um dia. A monotonia é uma coisa que o professor com certeza não conhece. E por hoje é só. Se você gostou, eu te convido a se inscrever no canal, compartilhar com quem você acha que vai ajudar e curtir o vídeo para ajudar no engajamento. Muito obrigada por ficar até aqui e nos vemos em uma próxima. Tchau!